Imagina só um dos prédios mais famosos de Nova York, em Manhattan, prestes a desabar. Parece roteiro de filme, né? Mas essa história é real. E o mais incrível é que o alerta que evitou essa catástrofe veio de uma única e inesperada pergunta. Olha só, estamos em 1978. Esse aí é o Citicorp Center, recém-inaugurado, um verdadeiro símbolo de inovação. Só que por trás dessa fachada supermoderna, existia uma falha de projeto fatal, uma verdadeira bomba relógio bem no coração da cidade. A grande questão é, como é que o telefonema de uma estudante de engenharia, uma ligação feita para tirar uma dúvida para um trabalho de faculdade, acabou expondo um segredo que poderia ter custado milhares de vidas? É essa história que a gente vai desvendar agora. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar para o começo. E o começo não foi numa sala de reunião cheia de engenheiros, não. Foi na mesa de estudos de uma jovem universitária. Essa é a Diane Hartley. Na época, ela era só uma estudante de engenharia e, como parte de um trabalho, estava analisando o design super diferente do Citicorp Center. Ela nem sonhava que estava prestes a se tornar a peça central dessa história toda. E aqui está o ponto-chave. O design do prédio era muito inovador. Em vez de ter os pilares de sustentação nos cantos, como é o normal, eles ficavam no meio de cada lado. A Diane, fazendo os cálculos dela, percebeu uma coisa. Ventos que batessem na diagonal, a 45 graus, criariam uma tensão 40% maior nas vigas. E por que ninguém tinha pensado nisso? Simplesmente porque as normas da época só exigiam testes para ventos que batiam de frente, a 90 graus. A inovação do projeto criou uma fraqueza que ninguém viu. E quando os cálculos dela mostraram que a coisa era séria, ela fez o que qualquer estudante faria. Pegou o telefone para tirar a dúvida com os responsáveis. E é exatamente aqui que a história dá uma virada dramática. Vamos ver o que aconteceu quando a pergunta dessa estudante chegou lá no topo, ao engenheiro-chefe do projeto. Do outro lado da linha, quem recebeu o recado foi a equipe de William Le Messier, um dos engenheiros mais respeitados do mundo. No começo, claro, ele estava super confiante no próprio trabalho, mas aquela pergunta da estudante ficou martelando na cabeça dele. Então, por puro profissionalismo, ele decidiu checar os cálculos de novo. Pois é, quando ele refaz as contas, vem o choque. A estudante estava certa. A estrutura era, de fato, muito vulnerável a ventos diagonais. Aquele design inovador, que era o maior orgulho dele, era também a sua maior fraqueza. E o pior, o problema era ainda mais grave do que ele imaginava. Foi aí que Le Messier descobriu uma segunda falha, essa ainda pior. Durante a obra, para economizar dinheiro, o pessoal da construção trocou as juntas soldadas por juntas aparafusadas. Pensa assim, a solda praticamente funde o aço, vira uma peça só, super resistente. Já os parafusos são bem mais fracos. E essa mudança, que foi aprovada sem o conhecimento dele, simplesmente multiplicou o risco de uma forma assustadora. E esse número aí foi o que tirou o sono do Le Mesurier. Os novos cálculos mostraram que havia uma chance de 1 em 16 a cada ano de uma tempestade forte o suficiente para derrubar o prédio. Para ter uma ideia, uma tempestade com essa força atinge Nova York em média a cada 16 anos. Ou seja, o desastre não era uma questão de se, mas de quando. O peso da responsabilidade foi simplesmente esmagador. Le Mesurier se viu diante da maior crise da carreira dele, imaginando a catástrofe que seu erro poderia causar. As fontes da época relatam que ele ficou numa encruzilhada. Ou ele contava a verdade, arriscando a reputação e a carreira, ou ficava em silêncio e torcia por o pior não acontecer. Felizmente, ele escolheu agir. E essa decisão deu início a uma das operações de reparo mais secretas e urgentes da história da engenharia. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Tudo tinha que ser feito no mais absoluto segredo, claro, para evitar pânico em massa na cidade. A diretoria da Citicorp concordou na hora. E assim, equipes de soldadores começaram a trabalhar todas as noites, 7 dias por semana, reforçando mais de 200 juntas estruturais, enquanto a cidade dormia, sem fazer a menor ideia do perigo que corria. E se a situação toda já não parecia um filme, o destino resolveu adicionar um pouco mais de drama. Uma nova e gigantesca ameaça surgiu bem no horizonte. O nome da ameaça era Furacão Ela, uma tempestade poderosíssima que vinha direto para Nova York. O prédio, ainda no meio dos reparos, não ia aguentar. A coisa ficou tão séria que a cidade chegou a preparar em segredo um plano de evacuação de uma área gigantesca ao redor do edifício. A tensão era máxima. Até que, faltando poucas horas, o furacão inexplicavelmente mudou de curso e se afastou para o mar.
A cidade inteira respirou aliviada, sem nem saber o risco que tinha corrido. Pouco tempo depois, os reparos terminaram. O desastre foi evitado, o prédio ficou seguro. Mas talvez a parte mais impressionante dessa história toda foi o que veio depois. Um silêncio absoluto. O segredo foi completamente enterrado. Por quase 20 anos, ninguém soube de nada. A história só veio à tona em 1995, quando um jornalista publicou tudo na revista The New Yorker. A partir daí, a BBC produziu um documentário que finalmente contou essa história para o mundo todo. E o mais inacreditável de tudo isso, a pessoa que acendeu o estopim, a Diane Hartley, não fazia a menor ideia do drama que o telefonema dela causou. Ela nunca teve um retorno sobre a pergunta que fez e simplesmente seguiu a vida dela. 22 anos, foi esse o tempo que passou. Somente no ano 2000, assistindo por acaso ao documentário da BBC, foi que a Diane Hartley finalmente descobriu que aquele trabalho de faculdade dela ajudou a salvar um dos prédios mais famosos do mundo e, quem sabe, milhares de vidas. No fim, fica uma reflexão. William Lemessier foi um herói por ter a coragem de admitir o próprio erro, ou foi um engenheiro negligente que deu a sorte de ser salvo por uma estudante atenta? A história do Citicorp Center é sem dúvida uma lição incrível sobre responsabilidade, ética e sobre a linha finíssima que às vezes separa a catástrofe da salvação.